Boa noite, pessoal. Fazia tempo que a gente não fazia uma live nesse estilo, né? Até agora, até aqui a gente estava fazendo pelo YouTube, né? Um estilo assim mais mostrando slide, mostrando sites, né? Tirando algumas curiosidades das caixinhas de pergunta aqui no Instagram. E hoje nós vamos fazer essa live com um convidado muito especial, que eu já estou vendo que ele já está aqui. Deixa já eu convidar ele aqui para compartilhar a tela comigo. Daqui a pouquinho ele vai aparecer aqui na tela. Aí, doutor Nicásio, chegando aqui. Professor Félix. Um prazer tê-lo aqui na nossa live, viu, doutor? Nos dê licença, inclusive, para participar, né? Essa aqui é uma rotina, eu vejo que você tem um costume aí de organizar e promover lives. Isso. Essa entrega de conteúdo é muito importante, né? Disseminar o conteúdo na intenção de multiplicá-lo. Isso, exatamente. Toda terça-feira nós temos uma live, tá? Quando nós não fazemos aqui no Instagram da nossa startup, nós fazemos pelo YouTube, né? E aí eu costumo mostrar alguns slides, às vezes eu abro plataformas, corretoras, para mostrar para o pessoal como é que funciona algumas coisas do mercado, né? Nessa terça-feira, resolvemos nos unir aqui para fazer essa live, para falar um pouco sobre a parte jurídica, né? Quando se fala de startup. Eu sempre peço para o pessoal, doutor Nicásio, colocar aqui nas mensagens, antes da gente começar, porque eu tenho o hábito até mesmo de bloquear os comentários, senão eu não consigo falar e olhar os comentários ao mesmo tempo. Eu acabo me perdendo. Mas vamos fazer assim. Quando o senhor começar a falar aqui, aí eu fico olhando os comentários para ver se tem alguma pergunta pertinente e aí a gente vai interagindo. Mas o que é que eu sempre peço para o pessoal fazer? Digita aí, galera, de onde você está assistindo essa live. Eu quero saber a cidade e o estado que você está assistindo a nossa live, tá bom? Ivaldo entrando aí, estou vendo que tem muitos participantes do Founders Club aqui, participando da nossa live, então eu quero saber de onde é que vocês estão assistindo. Qual é a cidade, qual é o estado. Olha aí, doutor, Rio de Janeiro. Já estou vendo o pessoal do Rio Grande do Sul entrando aqui também. Natal, Rio Grande do Norte, Agamenon, meu amigo de infância aqui, ó. Pequeri, Minas Gerais, Mocajuba, Pará, Cidade Ocidental, Goiás, Natal também, galera de Sampa. Eu vi que Jair, meu sócio, também está presente aí, queria registrar e nominar a presença dele. Show de bola, seja bem-vindo. Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná. Olha só, estamos espalhados pelo Brasil. Tubarão, Santa Catarina, é isso aí. Pessoal, já são 8 horas e 2 minutos, né? Vamos começar aqui o nosso assunto de hoje. Antes de passar aqui o microfone para o doutor Nicásio, eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui, de uma forma bem rápida mesmo, porque hoje os holofotes é para o nosso querido doutor Nicásio aí, que vai ter algumas dúvidas sobre a parte jurídica. Mas preste bem atenção. Quando nós falamos de startup, eu sempre gosto de deixar isso claro para as pessoas. Quando nós falamos de startup, nós falamos de algo que está começando. A própria palavra, como já diz, inicializando, iniciando. Então, toda startup, ela é uma pré-empresa. É uma ideia que está se transformando em um negócio. E nesse modelo de startup, há a possibilidade de outras pessoas participarem de forma ativa ou passiva de um projeto. Agora, existem startups, por exemplo, que têm um modelo filantrópico. Então, nessas startups, você participa, né, investindo para que aquela ideia se transforme em uma empresa, porém, aquela empresa não terá fins lucrativos. Vou dar até um exemplo aqui do Space Today, do querido Sérgio Sacani, que ele criou uma startup para falar sobre astronomia. E aí ele abriu espaço para quem quisesse participar do projeto, investir ali na ideia para que eles pudessem montar toda a estrutura. Então, os investidores, nesse caso, né, de uma startup sem fins lucrativos,
startup filantrópica, eles têm vantagens de acesso da plataforma, acessar o conteúdo, receber algum brinde, livros, etc. Já outras startups permitem que você tenha participação nos lucros quando ela começar a ter lucro. E é muito importante frisar isso, doutor, porque algumas pessoas confundem muito o startup com essas empresas que vão aparecendo, né, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, aquelas que vêm do Egito, né, que a gente já sabe do que se trata, porque essas empresas, né, elas prometem algo que na verdade não existe. Startup não é isso, tá, galera? Quando nós falamos de startup, nós falamos de você participar de um projeto que está se transformando em um negócio e quando esse negócio começar a faturar, começar a dar lucro, você, por ter acreditado lá atrás, você vai ter algum benefício, tá? Então, falando de startup, sempre temos que ter em mente isso. É diferente de quem investe, por exemplo, em ações na Bolsa de Valores, porque as empresas elas já estão faturando. Então, você vai investir em ações, você olha o catálogo lá de ações, você escolhe as empresas que você quer ser acionista e você passa a comprar aquelas ações mediante aquele faturamento que você já tem acesso ao histórico. Em startup, não. Em startup, você está acreditando na ideia, tá? Mas, professor, e para que essa ideia, para que essa ideia possa ter sucesso, qual que é a grande sacada? A grande sacada é você ver se essa startup ela tem uma solução para alguma deficiência no mercado. Então, nós sabemos que dentro do mercado, seja financeiro, dentro do comércio, vendas diretas, não importa qual é o mercado, você sempre vai encontrar algum tipo de deficiência. Sabe aquilo que você diz, poxa, se tivesse isso aqui seria melhor. Poxa, se esse negócio fosse assim, daria certo. Então, quando você identifica uma deficiência do mercado e você entende que você tem a solução para aquela deficiência, aí você tem um início de um projeto que pode sim ter muito sucesso como uma startup, né? Mas precisamos ter alguns cuidados jurídicos quando for investir em startup e é por isso que o Dr. Nicásio Carvalho, que vai se apresentar de uma forma melhor com certeza, mas ele é sócio, né, do CCGD, advogado e sócio do CCGD, que é uma agência de advocacia aqui da nossa região, e ele vai nos explicar agora melhor sobre esse assunto tão interessante. Doutor, a palavra está facultada para o senhor. Muito obrigado, professor Félix. Saudar a audiência, algumas figuras conhecidas, mentes que fazem elevar o nível aqui da nossa conversa, do debate. Falar de startups e de cuidados jurídicos em relação a elas é abrir o horizonte para uma conversa longa, né? Mas nosso propósito aqui é tentar funilar um pouco e dar verticalidade a alguns assuntos que são fundamentais para quem está interessado em investir numa startup. Antes disso, quero dizer que as startups surgiram, né, nessa ideia, nessa perspectiva, que hoje já está formada no conceito de uma empresa que visa solucionar uma dor do mercado por meio da tecnologia ou não, mas com inovação, num modelo de negócio que seja repetível e escalável, né? Inicialmente, muitas pessoas questionavam, inclusive, se era legítimo conceituar esse tipo de negócio dessa forma, se não seriam underdogs, que é o que se falava antigamente, que eram empresas azarões no mercado e que, por isso, não mereciam ser valorizadas. A verdade é que, hoje, já décadas depois dessa discussão, nós temos a absoluta tranquilidade de afirmar que startup é um jeito de empreender, né? Tanto que nós vemos várias empresas que iniciaram enquanto startups e hoje já fizeram o seu IPO, né? A sua oferta pública inicial na Bolsa de Valores. E muitas das vezes, quem investiu no início, se permaneceu até esse momento, conseguiu multiplicar, né, aquele valor inicial. Bom, mas eu estou aqui para falar um pouco sobre os aspectos jurídicos, né? Então, eu vou tentar focar um pouco neles para que nossa conversa tenha mais linearidade, certo?
Fica à vontade que a casa é sua. Um ponto importante de startups, então, é entender que ela passa por várias fases. E isso muda também a posição de que está investindo. Essa conversa ela poderia ter a perspectiva do buy side, ou seja, de quem está comprando participação ou ativos de uma startup, como também poderia ter a perspectiva do sell side, ou seja, do empreendedor que está ofertando, né, ao mercado opções para atrair investimento. Mas por que, Nicásio, que as startups surgiram com esse mecanismo de captar recursos no mercado dessa forma? Porque, como se trata de empresas iniciantes, com ideias novas, dificilmente conseguiriam oferir esse tipo de valor num banco. Porque os bancos exigem diversos requisitos, uma burocracia extensa, para que uma empresa consiga contrair um empréstimo, por exemplo, e investir no seu negócio. Muitas startups surgem com os recursos próprios do empreendedor, que é o que se chama de bootstrapping, né? Que é quando o empreendedor desenvolve a ideia com os recursos que ele mesmo reuniu ao longo da vida. Essa é uma opção. Ou seja, eu, Nicásio, quero ter uma ideia, construo um mínimo produto viável e quero testá-lo no mercado. A grande sacada das startups é que você tem que ter uma visão também de mercado e entender quem é que está empreendendo aquele negócio. Porque muitas das vezes, no caminho da empresa, a tese inicial se prova não verdadeira. E por isso as startups precisam até pivotar, que é um termo utilizado quando ela muda o foco. Eu estou fazendo essa contextualização inicial para dizer que o investimento numa startup e os cuidados jurídicos irão variar de acordo com a fase que você encontra aquele negócio. Então, ela pode iniciar com aportes financeiros do próprio empreendedor, numa fase inicial ainda de ideação, ou seja, de construção das ideias para aquele negócio. Que tipo de dor eu vou sanar do mercado? Que tipo de inovação eu estou trazendo que vai beneficiar, que vai trazer vantagens ao meu cliente, ao meu consumidor final? Então, isso acontece, primeiro, ou pode ser através de recursos do próprio empreendedor, ou é o que se chama vulgarmente, né, nesse mercado, dos 3 Fs, né, que é a família, os amigos e alguns conhecidos, né, que confiando no empreendedor, na figura do empreendedor, resolve investir dinheiro. Existe uma fase mais à frente, quando a gente fala de M&A, fusões e aquisições, que isso passa por um processo de institucionalização, que aí fundos de investimento são formados. Por exemplo, eu quero formar um fundo, eu vou lá na CVM e digo, olha, eu vou reunir valores no mercado, vou ver quem tem recursos para disponibilizar, vou formar um condomínio desses recursos e vou buscar startups para investir. E aí eu, fundo de investimento, contrato uma gestora para administrar o meu dinheiro e invisto numa startup. Nessa fase, que é uma fase já profissional do investimento, existem etapas bem robustas, sedimentares, com due diligence, que, para quem não conhece, são mecanismos de investigação para tentar identificar gargalos na operação, passivos, contingências que estejam lá nessa operação dessa empresa. Então, por exemplo, imagina que eu, Nicásio, sou gestor de um fundo de investimento e que eu captei aqui na região recursos de várias pessoas. Aí elas se formam nesse fundo, numa modalidade de condomínio jurídico, assim que diz a CVM, assim que diz a legislação brasileira. E eu, como gestor, vou avaliar empresas. E aí, nessa avaliação de empresas, eu vou medir várias coisas. Isso acontece normalmente com empresas que já têm faturamento. Normalmente, os fundos de venture capital são esses dinheiros, aqui entre aspas, com maior apetite a risco. Eles não costumam, assim, não quer dizer que não o façam, mas não costumam investir em startups que estão no início. Por quê? Porque a natureza da operação que é assim. Mas nós temos vários exemplos
de pessoas que investiram, que aportaram valores em novos negócios no início, fazendo contratos diretamente com o empreendedor, diretamente com a pessoa jurídica, que obtiveram ganhos significativos. É óbvio, é um mercado de risco, é um mercado que tem externalidades que, por vezes, pode estar fora da alçada e da visão do cenário do empreendedor, mas também é um mercado que tem potencial de retorno indubitavelmente forte. Então, nessas fases iniciais de MVP, o que costuma acontecer muito, e eu acho que é mais o caso aqui da nossa conversa, é que os investidores, por exemplo, Félix tem valores, fez uma reserva, né? E tem um dinheiro guardado no banco e empreende e entende, né, desse mercado e encontra em Rafael, aqui uma imagem fictícia, um cara que está com uma ideia muito boa para o mercado financeiro. E aí, Félix, entendedor e conhecedor disso, conhece Rafael e confia nele, né? E vê que a ideia dele tem aderência ao mercado, tem fit, né? Que é uma expressão em inglês utilizada para mostrar que ele realmente está enxergando um problema e buscando uma solução. Então, você faz uma relação jurídica entre o dono do capital, o dono do recurso, com a empresa investida. No caso, uma startup, né? Toda vez que eu falo uma empresa aqui, pode-se entender startup, porque é o objeto da nossa conversa. Então, essa relação contratual, existem várias formas de fazer. A experiência do direito brasileiro a respeito disso já está alcançando um certo nível de maturidade, tanto que nós já temos legislação no Brasil que protege o investidor anjo, que seria esse investidor nessa fase inicial da empresa. E que proteção é essa, Nicásio? Por exemplo, eventualmente a empresa contraindo dívidas trabalhistas, tributárias, o investidor não tem responsabilidade sobre isso. Então, isso já é um cuidado que você tem que ter. Quer dizer, isso já é uma vantagem competitiva que você tem que saber, porque a própria lei assegura essa garantia. Se a empresa, no desenvolver de suas atividades, deixa de pagar o tributo, fica com a dívida trabalhista, o investidor não responde por isso. Você ia falar, Félix? Sim. Só pontuar que isso aí é algo muito importante, porque algumas pessoas, digo isso porque já me perguntaram até em caixinha, o seguinte: professor, se eu invisto em startup e o projeto, por acaso, ele não rodou, muito pelo contrário, acumulou dívidas, eu vou ter que arcar com essas dívidas? E não, né? Então, muito bem pontuado isso que você falou aí. A legislação é, inclusive, em certa medida recente, né? Mas já está consolidado isso e vem a atender o desejo do mercado. Porque o mercado, olha, a gente tem que tomar certos comportamentos que atraiam recursos para o Brasil para que novos negócios surjam, porque isso gera emprego, renda, aperfeiçoa o ecossistema empreendedor brasileiro. Então, esse já é um ponto que protege o investidor, né? E além disso, Ricardo, que tipo de outras... Que zelo eu, dono do capital, interessado em investir em startups, tenho que ter? Bem, nessa fase inicial, dificilmente você vai ter acesso a balanço patrimonial, DRE, OKRs, métricas que definam, que identifiquem a performance do negócio. Então, você tem que buscar, primeiro, startups que estejam formalizadas enquanto pessoa jurídica, porque o interessante é que você esteja firmando uma relação jurídica contratual, e o modelo mais aplicado atualmente é o mútuo conversível, né? Mas existem outras formas de formalizar a participação. Tem que ser com a pessoa jurídica, né? Porque isso dá robustez à relação. E se essa pessoa jurídica já estiver com uma marca, outra preocupação imediata é entender se essa marca foi registrada ou, pelo menos, se ela já está com o seu pedido de registro protocolado no INPE, que é a autoridade brasileira responsável por proteger, né, marcas e patentes de uma maneira geral. De início, você nem conversa com o empreendedor. A ideia pode ser extraordinária, disruptiva. Mas se não existir esse mínimo
existencial, né? Esse mínimo de proteção, não vale a pena, porque o risco foge ao seu controle. E na hora de construir um contrato, é importante entender quais são as regras do jogo. Então, avaliar se aquele contrato define bem, por exemplo, quais são as condições, as regras para a sua participação, como você será remunerado nesse investimento, se você tem regras bem definidas para o exit, que é a sua saída, ou seja, na hora que eu sair dessa operação, vamos imaginar que essa startup alcance o patamar e resolva abrir suas ações na Bolsa de Valores. De que maneira isso me beneficia? Como é que eu posso participar disso, já que eu estou desde o começo confiando nesse negócio, né? Tudo isso tem que estar no contrato. Por quê? Porque são regras que podem ser depois executadas em caso de descumprimento. Então, você, investidor, e você, empreendedor também, dono de startup, tem que definir muito bem essas regras. O contrato, ele transforma-se na base principal que vai ordenar toda a relação jurídica estabelecida ali entre o investidor e o empreendedor. E é importante também entender qual é o negócio, que mercado essa startup está inserida. Porque entendendo assim, é fundamental fazer uma pequena busca, entender quais são as regras. Tem alguns mercados que são bastante regulados, como, por exemplo, de saúde. De saúde, nós temos a ANS, que expede resoluções, regulamentos bastante complexos. Então, por ser um mercado regulado, a startup tem consciência dessa dificuldade, sabe como superá-la, ela está bem posicionada dentro da burocracia estatal para enfrentar os desafios do mercado e, mesmo assim, lograr êxito. Isso é muito importante. Entender se a startup ela tem práticas adequadas de governança. Então, por exemplo, governança corporativa, né? Então, por exemplo, se a startup é formada por mais de um sócio, existe um acordo de sócio entre eles, formalizado, além da pessoa jurídica existir. Existe também um acordo entre os fundadores, porque, por exemplo, imagina que eu e Cássio abro uma empresa junto a uma empreendedora chamada Gabriela e formo a pessoa jurídica, faço o contrato social, obedeço às regras societárias previstas no Código Civil. No entanto, não estabeleço regras específicas da minha relação com a minha sócia. E aí vem um terceiro investir na minha empresa e durante a aplicação desses recursos, enquanto eu estou desenvolvendo a ideia e conquistando o mercado, eu brigo com minha sócia. E o problema? Eu não tinha um acordo de sócios. E essa briga faz a própria empresa sangrar. Então, outro ponto. Quer investir em startups? Se a sua startup, se a startup alvo, aquela que você persegue, tem mais de um sócio, se não tiver um acordo de sócios, provoque que façam. Porque isso faz com que, no momento de um litígio entre os sócios, você, investidor, não seja comprometido. Por que seria comprometido, Nicasso? Porque uma briga entre sócios não deixa de ser uma dissipação de energia para um objetivo diferente, que é o societário. Então, se eu quero desenvolver uma ideia no mercado de saúde e estou com uma sócia, brigo com ela, eu vou me preocupar em resolver o problema com minha sócia. Como é que eu faço para tirá-la do quadro societário? Como é que eu faço para assumir as funções administrativas e financeiras do negócio? E esqueço que eu tenho que fazer com que uma empresa aconteça, que uma ideia seja validada. Então, por isso que um acordo de sócios é um mecanismo protetivo também para o investidor. Porque ele faz com que a empresa se mantenha com os olhos voltados para o objetivo principal. Validar uma ideia, tracionar no mercado, conquistar mais clientes, expandir. São várias as possibilidades. Entender
Você ia falar, Fabrício? Ou seja, né, cuidados básicos que vão ajudar até a encurtar o prazo de criação do projeto. Né? Porque Exatamente. quando você imagina, alguns exemplos que você citou aqui, que eu estou anotando tudo, viu, gente? Pessoal, anotem. Alguns Nome exemplos que nota. você citou, por exemplo, da pessoa não se antecipar em registrar a marca em marcas e patentes. Já imaginou? Um ano você projetando a empresa e aí você publicando e vem outra pessoa, pega teu nome, pega tua marca, faz uma consulta, vê que não está registrado e simplesmente registra na tua oferta. Cara, você atrasou ali muito tempo que você vai ter que refazer muita coisa para colocar a tua ideia em prática, para que a startup starte, não é isso? E a marca é um dos grandes ativos. Talvez, assim, nesse primeiro momento, o principal ativo que se consolida de uma empresa é a sua imagem no mercado. E ela é muito externalizada a partir da marca, né? Exato. Então, tem que trocar a marca, tem que trocar o nome da empresa. Contrato. Hã? Contrato, fazer a correção dos contratos. Contrato. É um gargalo totalmente evitável a partir de condutas adequadas de compliance, né? Porque isso não deixa de ser compliance, que do inglês significa basicamente estar em conformidade, né? To comply. Então, você estar em conformidade com a lei vai não só nas questões trabalhistas, fiscais, regulamentares, mas também proteger o seu ativo, que é a marca. Tem aqui até um amigo, Caio Peixoto, que é publicitário e fez um comentário: marca é vida. Marca é vida. Exatamente. Isso aí, cara. Exatamente. E, então, essa preocupação e pode ser feita desde o começo. É diferente de você exigir um balanço patrimonial, uma DRE de uma startup que está nos seus primeiros dias. Não, a marca, se é algo que já foi construída, o registro é imediato, não precisa faturar, né? Inclusive, os dinheiros, né, alcançados a partir de investimento podem ser utilizados para promover o registro da marca no INPE. É algo fundamental. Você ia fazer mais alguma consideração ou posso seguir? Não, tá tudo ok, ninguém fez nenhuma pergunta, pode prosseguir que eu estou de olho aqui nos comentários. Eu ia continuar então falando sobre o acordo de sócios, porque ele realmente é algo decisivo nesse momento inicial. Logicamente que isso se aplica para empresas que têm mais de um sócio, né? Porque aquelas que têm um único empreendedor, um único titular, não faria sentido haver um acordo de sócios, porque é um único sócio. Então, o acordo de sócio, ele serve para quê, Nicasso? Você falou dele aí, dele que é importante, ele é legal. Por quê? Porque no acordo de sócios eu estabeleço quais são as obrigações, as responsabilidades de cada um dos sócios dentro da operação. Quem vai cuidar do administrativo, quem vai cuidar do financeiro, quem tem atribuição, se existem níveis de alçada para esse sócio. Então, por exemplo, o sócio Y pode tomar decisões isoladamente em determinados critérios. O sócio Z pode assinar contratos com clientes também sozinho, pode fazer um acordo no processo judicial se for em ações de até tal valor. Então, tudo isso fixa algumas regras sobre responsabilidades, atribuições do sócio dentro da operação. Aí é dia a dia, né? Mas também, um acordo de sócios bem elaborado, ele dispõe sobre metodologias de cálculo para indenizar um sócio que quer sair. Então, por exemplo, houve um litígio, os sócios estão em conflito, não há mais forma nem nenhuma possibilidade de uma conciliação, que eles voltem a conversar, né? Não há mais diálogo. Então, tá bom. Que tipo de metodologia vai ser usada para a empresa indenizar o sócio e ele deixar a operação, né? Deixar o quadro societário. Isso é importante, por quê? Porque assim não leva a questão para o âmbito judicial, por exemplo, em que possivelmente uma perícia haveria de ser contratada da confiança do juiz ou da juíza para medir a participação do sócio na empresa. Então, o acordo de sócios, ele sendo bem elaborado,
ele acaba já traçando as regras para o conflito. E aí o conflito, quando acontece, as regras são executadas e isso evita maiores danos para a pessoa jurídica. Porque a ideia do acordo de sócio é proteger a empresa, a startup, para que ela continue sua atividade. E eu vi que teve uma pergunta aqui de Fernanda, não sei se eu já posso... Fernando Oliveira. Nós, investidores, temos direito de saber de que maneira está sendo utilizados os montantes dentro da empresa? Sim, é importante. O investidor, ele faz o aporte e é interessante, com certeza, que no contrato de participação, de investimento, no mútuo conversível, haja as regras para que a empresa informe, né, que os recursos estão sendo utilizados para os fins da atividade econômica. Por exemplo, né, remunerar trabalhadores, contratar prestadores de serviço, aluguel, e também marketing digital, todos os aspectos. Geralmente as startups colocam um portal de transparência, né, doutor Nicásio, para que os investidores tenham acesso e já saiba ali de uma forma bem objetiva tudo. É o melhor mecanismo, porque assim você já tem o fluxo estabelecido e não precisa gastar o dia a dia com relatórios para os investidores. Mas é sim algo natural. A pergunta de Fernanda foi muito interessante, inclusive. Deve estar no contrato para proteção tanto do investidor quanto do empreendedor. Sim. O empreendedor, agindo de boa fé, na intenção de fazer sucesso naquele empreendimento, ele tem que sim, né, fazer um agir com transparência, garantindo que os investidores tenham conhecimento de cada detalhe de como a operação está sendo desenvolvida. Com detalhe, né? Ambas as partes devem preservar confidencialidade, porque assuntos financeiros da empresa, da startup, como o dinheiro está sendo aportado, também é estratégico, também faz parte do coração do negócio. Então, revelar isso para terceiros, por exemplo, pode prejudicar até o próprio sucesso. Afinal de contas, se a empresa está investindo, por exemplo, em um marketing digital agressivo numa região determinada ou para um público determinado, a partir de estudos que ela mesmo teve acesso, revelar isso para terceiros é entregar, né, o ouro. Entregar o ouro. Né? O ouro. O diferencial competitivo que a empresa tem. Uma interessante pergunta aí de Maciel Salles, né? Grande colega advogado, uma mente brilhante. É possível a startup contratar seguros para preservar o capital investido pelo empreendedor e apresentar isso como uma vantagem? Sim, é possível, né? Aí tem que muito avaliar interessante isso, inclusive, viu? Tem que avaliar de cada seguradora como é que elas fazem para medir, né? Porque isso existe um cálculo atuarial para medir os riscos da operação, mas sim é possível, é algo que pode ser negociado entre as partes, porque, como se sabe, a startup é um empreendimento com um nível de risco real, que pode não alcançar o objetivo desejado. Então, ter um seguro é algo que agrega valor não só para os investidores, como também para a própria empresa, que se não conseguir alcançar o objetivo, tem como, pagando o prêmio, né, por exemplo, acredito custear a despesa de operação e do encerramento da atividade. Desculpa até ter interrompido aí. Não, sem problema. Acredito até que nessa parte da seguradora, que eu achei algo bem interessante, inclusive, qual foi o seu colega que fez essa pergunta aqui? Maciel Salles. Parabéns pela pergunta aí, viu, Maciel? Fez gerar um assunto bem interessante aqui. Eu acredito que as próprias seguradoras devem ter as suas condições primárias, né? Suas condições básicas, tipo o projeto já está em um andamento interessante, né? Porque então, imagina só, o tanto de pessoas que poderiam surgir, né? Só para aplicar golpes utilizando essa ideia de que existe uma seguradora por trás. E isso aí é o que mais acontece no Brasil, pessoas se aproveitando de oportunidades, né?
Acredito que as seguradoras têm que ter aquela contrapartida, né, doutor? Tem que ter a contrapartida. Lógico. A seguradora vai dizer, tá, eu asseguro, mas o que é que você já tem, né? O que é que já está em Que garantias você me dá? Garantir a sua estabilidade. Ótimo. Perfeito. Tem mais perguntas aqui. O pessoal está perguntando sobre imposto de renda. Doutor Nicasso, me tira uma dúvida. Sobre quem é investidor, tem que declarar imposto? Olha, o imposto, ele só seria devido naquilo que você teve de acréscimo na renda, né? Então, é só o fato de você investir numa empresa não é passível de tributação. Mas é importante que se declare, né? Como valores não tributáveis. Porque não quando a startup começar a faturar, que aquele investidor começar a ter a sua recompensa, aí sim, daquilo que ele vai estar lucrando, ele vai estar declarando o seu imposto. Isso. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Rapaz, estou gostando dessa live, viu? Tu se prepara que nós vamos fazer outra. Não, esse assunto pessoal aqui não acaba nem fica pouco. Isso é gostoso. Não acaba nem fica pouco. Bom, já vi que as perguntas, quer dizer, foram respondidas, certo? Sim. Vamos continuar aqui trazendo outros elementos que são cuidados, né? Que devem ser atentados para quem vai investir, né? Perfeito. Um ponto importante: conhecer o empreendedor ou os empreendedores. Então, por exemplo, é razoável que você aportando numa empresa, nessa fase inicial, que a relação é muito íntima entre investidor e empreendedor, que você conheça mais, né? Busque saber se o empreendedor tem as qualificações, as skills, né? As habilidades necessárias para desenvolver a atividade, se é uma pessoa íntegra, honesta, proba. Então, não é desagradável pedir informações do próprio investidor, porque assim, nesse momento inicial, o investimento é na ideia, é no negócio, mas é também no empreendedor, porque a ideia pode ser a tese, né, a hipótese defendida pela startup, pode não se provar a verdadeira, e a startup acaba encontrando outra hipótese verdadeira no caminho, e isso muda o rumo. Então, por isso que confiar na figura do empreendedor, a gente vê muito isso, muito, nos programas que tem, tanto na TV quanto no YouTube, com pessoas investindo em startups, né? Tem o Shark Tank Brasil, tem outros tantos aí. O próprio Primo Rico também desenvolve alguns vídeos no YouTube nessa perspectiva. O que se vê é que a ideia é importante, e enxergar a dor é fundamental, mas ter um empreendedor capaz é o diferencial. É algo que é a mola mestra, né? De toda essa operação. Vai investir num negócio, numa empresa, numa startup, que tem sua base estruturada em tecnologia, né? Por intermédio de um software, por exemplo. É muito importante entender se aquele software é ou não proprietário da própria empresa, ou se ele é de terceiros. E se ele for de terceiro, se a empresa tem a licença adequada para manejá-lo. Isso porque, quando você investe em um negócio, naturalmente você está vislumbrando um resultado a médio e longo prazo. Então, tem que ter uma segurança de que a tecnologia não vai se perder durante o caminho. Sim. E se a empresa está desenvolvendo uma nova tecnologia, que é dela, ela tem contratos com esses desenvolvedores, com esses programadores? Que tipo de contrato é esse? Esse contrato garante que ela é a dona da tecnologia, do software, do código-fonte? Então,
quando vai se investir em negócios com base tecnológica, e a inovação está lastreada no software, por exemplo, essas preocupações são fundamentais. Então, você tem que provocar a empresa, o empreendedor, para que eles lhe apresentem, né, os documentos que lhe dêem essa segurança. Perfeito. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui pelo caminho enquanto eu falava. Eu nem percebi que estava... Só o Ivaldo perguntou aqui sobre valor parcial na declaração de imposto de renda, mas isso aí para qualquer imposto de renda você pode fazer o valor parcial, desde que você informe na DARF, né? Qual é que é o valor que você está fazendo, tem que ser de no mínimo R$10, né? Então, para qualquer nicho vai ser isso aí. Estava vendo aqui alguns apontamentos que fiz e eu acho que consegui trazer os pontos principais, né, para essa primeira conversa. Já fica aqui o convite para que a gente retorne, né, a um segundo momento. Uma mensagem final é dizer que o Brasil já é um mercado consolidado de investimento em startups, novos negócios. Existe tanto a parte mais institucional, profissional, com fundos de investimento, com grandes gestoras, né? Nós temos mais de uma dezena de unicórnios no Brasil, que são empresas avaliadas em mais de 1 bilhão. Temos um mercado na América Latina prevalente em relação a Venture Capital, por exemplo, que são esses capitais que se aportam, né, em startups. A legislação brasileira tem evoluído muito também nos últimos anos, garantindo maior segurança ao investidor e maior segurança ao empreendedor. Nesse aspecto, o nosso Estado entendeu que trazer esse tipo de proteção para dentro de uma lei e não só para o contrato é um estímulo, é um incentivo para que o capital migre para o Brasil. Então, nós temos também no Brasil vários fundos de investimento estrangeiros que passam a atuar no Brasil. É um mercado absolutamente forte, consolidado. É uma indústria com uma associação bastante robusta já em atuação no Brasil, que é a Associação Brasileira de Venture Capital. Então, nós estamos falando de uma indústria, de um mercado, sem sombra de dúvida, seguro. Né? O tirocínio, né, a grande sacada, o diferencial é você entender bem os negócios, os empreendedores que estão no jogo, aonde investir, confiar nas pessoas e assinar os contratos de maneira bastante orientada para que os contratos contemplem regras para todas as partes. E com essas preocupações e o zelo natural que a gente falou aqui. Inclusive é no contrato que, até uma pergunta da Célia, é no contrato que você vai ficar sabendo quais são os direitos e deveres daquele empreendedor, né, que está apresentando a ideia da startup. Exato. Assim, no contrato também, a própria lei diz isso, na verdade, mas o contrato ele costuma reforçar que quem conduz a gestão do negócio, da startup, é o empreendedor, é o sócio da startup. Mas quem investe também pode participar de maneira consultiva, pode pedir informações, esclarecimentos sobre como está a operação. Mas também tem que ter no contrato qual é a forma de remuneração do investidor, quando ele tem direito a fazer o resgate, porque existe também essa previsão legal de resgatar os valores investidos a partir de um certo período de tempo. Se a empresa for ofertar as ações na Bolsa de Valores, por exemplo, que tipo, como é a remuneração do investidor nesse aspecto, quais as vantagens ele vai ter por ter investido desde o início. Porque é uma vantagem que a gente precisa falar aqui, mas investir nesse momento dentro da empresa, esse momento inicial, é que o investidor ele acaba tendo acesso a um percentual maior do negócio. Diferente de quem costuma chegar depois,
que acaba pagando mais por sua participação e tem um percentual menor. Perguntas aqui, deixa eu ver. A Fernanda perguntou assim: eu, como investidora, em certo período, mesmo a startup já em funcionamento, e, por exemplo, eu não estando satisfeita, eu tenho direito de reembolso? Ela está se referindo a não mais a startup, né? A startup já em funcionamento, ou seja, a startup já teve a ideia trabalhada, já se transformou agora em uma empresa, já está tendo o rateio de participação dos lucros. Ela está dizendo que, se não estiver satisfeita, tem direito de reembolso? Isso aí tem que estar previsto no contrato, né? Não existe uma regra geral disposta na lei. Cada startup, cada novo negócio, que é startup, por exemplo, tem empresas que continuam startup mesmo depois de alcançarem patamares grandes e conquistarem bastante mercado. Mas isso tem que estar no contrato. O seu contrato de participação, na hora de fazer o investimento, tem que reger como funcionará essa saída, né? Esse exit. Eu acho que eu respondi aí a questionamento. Aí a Jéssica fez uma pergunta, mas essa pergunta, doutor, é para mim. Quando, quando será entregue o contrato? Aí diz respeito a minha startup, na realidade, né? Quando será entregue o contrato? Alguma previsão? Sim, Jéssica, temos uma previsão. O primeiro lote daqui a pouquinho já está saindo, tá bom? Breve, você vai receber aí um e-mail do nosso jurídico ou alguma mensagem no WhatsApp para você fazer a sua assinatura digital, tá? Que isso também é algo, né, doutor, que as pessoas precisam entender. Quem começa a investir em startups no início, né, enquanto o projeto ainda está bem embrionário mesmo, tem que ter o dom da paciência, porque as coisas estão acontecendo junto com elas. É diferente daquela pessoa que ficou sabendo da startup já quando ela já está com o site, já está com todo o PJ pronto, já está com o projeto já visualmente, né, ali disponível. É totalmente diferente. Já tem faturamento. E aí também o porquê de quem acredita no projeto tanto quanto antes, tem também esses maiores benefícios, né? Ah, sem dúvida. É algo natural, né? Os negócios surgem, existem burocracias impostas pelo Estado que precisam ser atendidas, né? Então, normalmente surge com poucos recursos ou nenhum recurso. E isso concentra muito a atividade na figura do fundador, do sócio ou dos sócios, né? Então, é um caminho natural, até alcançar o faturamento e ter uma receita recorrente, por exemplo. Perfeito. Eu acho que nós estamos, então, 20 horas fazendo nossa audiência, porque não chegou mais nenhuma pergunta. Mas esse é um assunto que me interessa muito, sempre eu vivo, respiro, mergulho nesse ambiente, nesse ecossistema, então estou sempre disponível para uma próxima conversa. Perfeito. O assunto aqui é infinito, né? Existem vários aspectos que podem ser discutidos, né? Exatamente, perfeito. Precisamos marcar uma outra live, então. Vamos elaborar, né? Vamos elaborar. Pergunta sobre CVM. As startups precisam estar na CVM? Pergunta interessante, inclusive. Você pergunta e o doutor responde. Não, a startup não precisa estar na CVM, né? A startup funciona como qualquer empresa e ela desenvolve suas atividades e tem essa possibilidade de firmar contratos de mútuo conversível, de participação, e isso não atrai a competência, a jurisdição, a atribuição da CVM, pelo menos não nesse cenário que a gente está conversando aqui, né? A CVM ela atua, por exemplo, na regulação de investimentos. Então, os fundos que são constituídos para captar recursos e uma gestora aportá-los em startups, ele sim passa pela regulação da CVM. Mas do que a gente está falando aqui
é um ambiente ainda mais incipiente e a CVM não tem competência, responsabilidade sobre isso. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, para ir nos despedindo, né? Estamos chegando a quase uma hora aí já de conversa. Acho que foi perfeito, viu? Eu quero saber do pessoal, o que foi que vocês acharam? Agora eu quero o feedback de vocês, né? Porque dependendo da resposta de vocês, a gente sabe se faz uma outra live dessa ou não. Não é não? Eu gosto desse feedback. Né, gente? Agora está na hora do feedback. E aí, o que é que vocês acharam da nossa live de hoje? Desde já quero agradecer Dr. Nicásio, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado aí do seu tempo e ter participado dessa live comigo aqui. Eu acho muito importante esse tipo de contato entre potenciais investidores, né, e empreendedores, para que as pessoas realmente sintam-se seguras, saibam o que é investir em startup. Porque existem muitas pessoas que investem em startups sem nem saber o que é que está fazendo. Então, o que acontece? Pensa que é algo que vai começar a lucrar já no mês que vem, né? E não é. Startup é sinônimo de longo prazo. Agora, claro que o empreendedor, o gestor, ele tem como fazer com que essa experiência ela seja lucrativa, não na forma de lucro financeiro, mas até mesmo um lucro de entendimento, um lucro intelectual, para que aquele tempo que o investidor esteja esperando não gere ansiedade nele. Porque tem muitas pessoas que investem em startup. Olha só dando um adendo aqui. Existe um tipo de negociação quando você investe em startup, conhecido como título ou notas conversíveis, né? Nesse modelo, o investidor ele espera 5 anos para começar a ter algum lucro, tá? Então ele vai esperar 5 anos depois que o título conversível dele estiver pronto e aí ele vai definir se ele quer começar a participar dos lucros ou se ele vai querer aquele capital que ele investiu de volta acrescido apenas a taxazinha lá do CDB. Então, existem vários tipos de acordos contratuais. O que as pessoas precisam saber, e o que é mais interessante saber, é o que é que o teu contrato está ditando, né? Qual que é o norte, qual que é a bússola, porque o contrato vai nos servir como uma bússola, não é isso, doutor? O que é que a bússola está apontando? O contrato, a empresa que você está resolvendo investir, o que é que ela está te oferecendo, o que é que ela está te dando de direitos, de vantagens, e o que é que ela está especificando lá no contrato, quais são os seus benefícios. Então, tudo que está ali é aquilo que você vai participar. Perfeito. Exatamente. O contrato é o grande instrumento que irá estabelecer as diretrizes, as regras, os princípios, os direitos e os deveres dos envolvidos. Então, se atentem aos contratos, porque é realmente onde estarão todas as normas que irão disciplinar a relação estabelecida entre investidor e startup, empresas de maneira geral. Perfeito. Então, assim, nos despedimos, né? Muito obrigado a todos vocês. Doutor Nicásio, quiser falar alguma coisa, suas considerações finais, fique à vontade, viu? Não, apenas para agradecer o convite, dizer mais uma vez da satisfação de ter participado aqui hoje dessa live. Acho que conseguimos tocar em diversos pontos relevantes da discussão a respeito de compliance, governança, de startups, novos negócios, né? E
acredito que conseguimos satisfazer nossa audiência, por isso que é um motivo de muita alegria. Eu aproveito aqui no encerramento para dizer, para seguir as redes sociais, né? A minha, de Cássio Carvalho, aqui no Instagram. Nós temos um canal no YouTube, CCGD Advocacia, canal do CCGD. Nós temos um perfil no Instagram, CCGD Advocacia. A gente produz conteúdo toda semana lá, em vídeo, em áudio e em texto também. Então, seria ótimo que vocês também pudessem nos acompanhar nessas redes. Fica aí, então, minha recomendação, tá? E agradecer mais uma vez a você, Félix, pelo convite e a todos que acompanharam nossa conversa aqui nessa terça-feira à noite. Perfeito, perfeito. É isso aí, galera. Todo mundo agora, vamos seguir lá o Instagram do CCGD, também vamos seguir o Instagram do Dr. Nicásio. Eu sigo, são conteúdos incríveis, principalmente para quem quer sempre estar ligado ali nos seus direitos, termos jurídicos, assessoria jurídica. Eles são fera, com toda certeza absoluta. Olha, e se Obrigado. você quer saber... Pois não. Não, só agradecer mesmo a generosidade das palavras. E se você quer saber mais, galera, sobre o nosso projeto, tá? Nós temos um projeto, a nossa startup, esse Instagram aqui que você está assistindo nessa live, ela tem um projeto chamado Risa Edutech, que é uma startup voltada para o mercado de educação financeira e tecnologia. E se você quiser saber mais sobre esse projeto, pode falar aqui no direct que alguém vai te atender lá, do nosso suporte, vai te explicar ou te direcionar para um outro canal de atendimento, tá bom? Então, muito obrigado por terem permanecido conosco até o final. Acho que nós respondemos todas as perguntas, né? Mas se alguém perguntou e a gente não conseguiu, tá? Pergunta no direct que a gente responde. Então, a live vai estar gravada? Vai sim, vai ficar gravada assim, não se preocupem, assim que terminar aqui, eu já vou deixar a live salva no feed, então quem chegou atrasado vai poder assistir tudo de novo. Uma live muito esclarecedora, gostei demais desse bate-papo e nós nos vemos na próxima live. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abração.